Muito bem. Para quem não tinha participado da aula sobre hidrocarbonetos e discussão de nomenclatura, vou refazer, regravar e enviar novamente, ok? Com relação a essa questão, funções orgânicas são grupos de moléculas com propriedades semelhantes. O que caracteriza uma função orgânica é o seu grupo funcional, tá? E o grupo funcional é um átomo ou um conjunto de átomos que conferem a uma certa molécula uma determinada propriedade, perfeito? Os hidrocarbonetos são a função base da química orgânica. A maioria dos compostos são formados de carbono e hidrogênio. O que tem diferente de carbono e hidrogênio é que vai caracterizar determinada função química. Na nomenclatura de hidrocarbonetos, a terminação para hidrocarbonetos é O. A principal fonte de hidrocarbonetos é o petróleo. A extração dos hidrocarbonetos a partir do petróleo ocorre nas refinarias pelo fracionamento. É uma destilação fracionada. Em temperaturas mais baixas são as frações mais leves, e à medida que se aumenta a temperatura na torre de destilação, vão saindo as frações mais pesadas. Aí tem um exemplo de uma torre de destilação, onde eu tenho lá o gás, são os compostos entre 1 e 4 carbonos, metano, etano, propano, butano, que a temperatura ambiente são gases. Entre 5 e 10 carbonos, que varia de 40 até 175 graus Celsius a temperatura de ebulição, eu tenho os líquidos, gasolina, querosene com 11 e 12 carbonos, óleo diesel 13 a 17 carbonos, óleo lubrificante, parafina acima de 17 carbonos, e as temperaturas de ebulição vão aumentando. E o resíduo, que é o sólido, tem por exemplo, o piche para revestimento de asfalto, que tem frações com um número elevado de carbonos, acima de 38 carbonos em princípio. Os derivados do petróleo podem ser consumidos in natura, sem novas reações, ou passando pela indústria petroquímica. In natura a gente tem o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina, piche, todos esses materiais são obtidos diretamente do petróleo, sem novos tipos de processamento. Já na indústria petroquímica é possível obter compostos de segunda geração, plásticos, resultantes do processo de polimerização. O polietileno mais importante deles, precursor, os tecidos, as borrachas ou elastômeros, essências para perfumes, corantes para fotografia, imprensa, tecidos, detergentes, medicamentos, colas, tintas, explosivos, fertilizantes, inseticidas, e vai por aí afora. A indústria petroquímica é extremamente importante na nossa época, e os materiais com os quais nós trabalhamos, em geral, são todos derivados do petróleo, tal sorte que a nossa sociedade é extremamente dependente dos combustíveis fósseis. Os hidrocarbonetos, que são a principal função, podem ser classificados em função do número dos tipos de ligações que tem entre os átomos de carbono. Se as ligações são simples, se as ligações são duplas, triplas, se a cadeia é normal, ramificada, ou é uma cadeia cíclica. Os hidrocarbonetos alifáticos são de cadeias abertas ou cadeias cíclicas saturadas. Os hidrocarbonetos aromáticos são de cadeias cíclicas, porém com 3 duplas alternadas num anel aromático de 6 carbonos. Entre os hidrocarbonetos alifáticos eu tenho alcanos, alcenos, alcinos, conforme tenham ligações simples apenas, tem uma dupla ou tripla. Em
ligação dupla, alcenos, intra ligação tripla, alcinos, dienos, duas duplas, ciclanos ou cicloalifáticos, cadeia fechada, só com ligações simples, ciclenos, cadeia fechada com uma ligação dupla, e vai por aí. Então a classificação dos hidrocarbonetos é bastante extensa e é a base da química orgânica. Os hidrocarbonetos aromáticos, eles têm o benzeno. O benzeno tem 6 carbonos com 3 duplas alternadas. Esses núcleos aromáticos benzênicos podem ser isolados ou podem ser condensados, né? Podem ser mononucleares, um único, ou vários que estão condensados. Então a classificação rapidamente seria isso, né? Alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alquinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos aromáticos. Conforme tenha só ligações simples, conforme tem uma dupla, uma tripla, duas duplas, tem a cadeia cíclica, tem uma cadeia cíclica com uma insaturação, ou tem uma cadeia aromática, tá? As fórmulas gerais são deduzidas a partir disso. Você pensa nos alcanos, que é o mais simples, para cada carbono tem 2 hidrogênios, mais os 2 da ponta. Então, para N carbonos, tem 2N hidrogênios mais 2. À medida que vai aumentando ou aparecendo as ligações duplas, a fórmula geral vai se alterando também. Apareceu aqui uma dupla, perdeu 2 hidrogênios, por isso CnH2n. Apareceu uma tripla, perdeu mais 2, CnH2n menos 2, e assim por diante. Alcanos, o AN quer dizer só ligações simples. Alcenos, esse EN quer dizer que tem uma ligação dupla. Alcinos tem uma ligação tripla. Dienos, 2 duplas. Ciclanos, cadeia fechada. Ciclenos, cadeia fechada com uma dupla. E aromáticos, que tem o núcleo aromático, que são 3 ligações duplas alternadas. Os hidrocarbonetos, como eu disse, poderiam ser alcanos, só com ligações simples. Pode ser cadeia aberta ou pode ser de cadeia cíclica. Alcenos podem ser de cadeia alifática aberta ou de cadeia cíclica contendo uma dupla. Alcinos, que tem uma ligação tripla na sua estrutura. Então aí está essa relação aí. Ou de cadeia aberta alifáticos, ou de cadeia fechada não aromática, ou então de cadeia fechada aromática. Essa é a nomenclatura. Alguns hidrocarbonetos de interesse. O metano é bastante conhecido, o gás metano. Só tem um carbono, obtido lá a partir do biogás, a partir de compostagem de matéria orgânica, etc. É responsável por 15% do efeito estufa no nosso planeta, então é um gás que contribui aí para o aumento da temperatura, formado pela decomposição anaeróbica ou anaeróbia de digestão de alguns animais. O biogás também produz o metano por resíduos de vegetais ou de lixo. Algumas propriedades dos hidrocarbonetos, elas estão relacionadas com o aumento da massa molecular. Quanto maior é o peso molecular, quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, maior são as propriedades físicas em relação à temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade. Em geral, os compostos hidrocarbonetos são apolares, porque as ligações entre os carbonos são ligações covalentes, cadeia carbônica muito grande. Sendo apolares, eles não são solúveis em solventes polares, em água, por exemplo. A gasolina não se dissolve em água, os óleos não se dissolvem em água, etc., por exemplo. Por causa da cadeia carbônica bastante grande. Porém, são solúveis em solventes apolares, em tetracloreto de carbono, em cloroformo, muito pouco polares. O etileno ou eteno é um composto com 2 carbonos, uma ligação dupla. O etileno é responsável pelo amadurecimento de plantas, de vegetais, por exemplo. O acetileno é um hidrocarboneto de alto poder calorífico. A queima do acetileno
produz uma grande quantidade de calor. Portanto, o acetileno pode ser utilizado para soldas, para produzir temperaturas bastante altas, chega a temperaturas de 3.000 graus Celsius aproximadamente. Então, solda de acetileno é bastante utilizada. As cadeias aromáticas são as cadeias que contêm o anel aromático. O anel aromático é representado pelo benzeno, que tem 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. As representações do benzeno já vimos em várias vezes, podem aparecer os átomos, ou uma representação simplificada mostrando apenas os traços e as ligações duplas alternadas. Esse círculo central também representa o núcleo aromático. Os compostos aromáticos, conforme foi dito anteriormente, podem ser mononucleares, apenas um núcleo aromático, ou polinucleares, com os núcleos isolados, ainda polinucleares com os núcleos condensados, naftaleno, antraceno, etc. A nomenclatura dos hidrocarbonetos, fundamentalmente, é dada pela nomenclatura IUPAC, e as funções químicas que a gente vai verificar nesse processo de nomenclatura, não apenas os hidrocarbonetos, que são compostos que têm apenas carbono e hidrogênio, mas também os álcoois, que possuem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Se tiver um OH ligado a um carbono saturado, então eu tenho uma função álcool. Se eu tiver uma carbonila ao final da cadeia, uma carbonila terminal, carbonila é o C-O. Se estiver no final da cadeia, uma carbonila terminal. Uma carbonila terminal caracteriza a função aldeído. Aldeído, por exemplo, é o formol. Função cetona é caracterizada por uma carbonila intermediária. Ou seja, esse C-O no meio da cadeia carbônica. Tem ligações para um lado e outro. E os ácidos carboxílicos têm um C-O ao final da cadeia carbônica, e além de uma carbonila, uma hidroxila. Carboxila é o grupo funcional que caracteriza os ácidos carboxílicos. Coloquei todas essas 6 funções aí porque dá para a gente entender o processo de nomenclatura e o PAC, utilizando todas juntas. Nomenclatura oficial ou nomenclatura IUPAC da União Internacional de Química Pura e Aplicada, International Union Pure and Applied Chemistry. Ela regula a nomenclatura internacional, e a nomenclatura internacional, a nomenclatura IUPAC, ela permite, a partir do nome, você fazer a estrutura e vice-versa, a partir da estrutura você construir o nome. Existe também uma nomenclatura usual, e essa nomenclatura usual é consagrada pelo uso. Ela também é bastante importante, mas é fundamental que você aprenda a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial tem 3 partes. Número de carbonos é o prefixo. Saturação da cadeia é o intermediário. E sufixo indica qual é a função química que pertence ao composto. Quando falar de saturação da cadeia, é necessário pensar nas ligações existentes entre os átomos de carbono, 2 átomos de carbono, não entre o carbono e um outro elemento qualquer. Tá? Muito bem. Os primeiros lá, met, et, prop, but, representam os compostos que possuem na sua cadeia 1, 2, 3 ou 4 átomos de carbono. Met, et, prop, but. Met para burro. A partir dos 5, eu associo o prefixo da nomenclatura aos radicais gregos. Pente, hex, hepta, oct, non, dec, undec, dodec, e vai por aí afora. Para 20 eicos, para 21 eneicos, para 30 triacon, para 40 tetracon, para 50, mas não vamos pensar em átomos em compostos desse tamanho, dá para saber que existe. O intermediário é um infixo, só ligações simples, an, uma dupla em, uma tripla in,
duas duplas de o A de en para dar uma nomenclatura não truncada. Sufixo: hidrocarbonetos ol, álcool ol. Pode ser para enol também. Veremos aqui que é enol. Enol é um composto que a hidroxila não está num carbono saturado, está numa ligação dupla. Aí você vai pôr ol. En para dupla, ol para hidroxila. Aldeído, al, cetona, ona, ácido carboxílico, oico. Se eu estiver falando de um radical, o sufixo é il. Então, número de carbonos, prefixo, intermediário, saturação da cadeia e função, sufixo. Se a cadeia for fechada, eu tenho que acrescentar o prenome ciclo. Alguns exemplos. O primeiro composto tem apenas um carbono, só ligações simples. Prefixo met, só ligações simples, final para o carboneto O, metano. Segundo composto, tem dois carbonos, prefixo et, tem uma dupla, intermediário en. Trata-se de um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então o final é o eteno. O seguinte é uma fórmula de traços, mas esse OH aí caracteriza a função álcool, tem uma hidroxila num carbono saturado. Tá? Esse OH está ligado a um carbono saturado, tem dois carbonos e só com ligações simples. Prefixo para dois carbonos, et. As ligações entre os carbonos, simples, portanto an. Final para álcool, ol. O nome é etanol. O seguinte tem uma carbonila intermediária, uma carbonila no meio da cadeia carbônica. É, portanto, uma cetona. Número de carbonos, 3. Prefixo para 3 carbonos, prop. Saturação da cadeia. Entre os carbonos só tem ligações simples. E aquela dupla? A dupla é dupla O. Eu preciso de ligações entre os carbonos. Entre os carbonos as ligações são simples, portanto o intermediário é AN. O nome é prop, AN, final para cetona-ona. Propanona é acetona, removedor de esmalte comum. Os radicais são compostos que auxiliam a nomenclatura. Na verdade não são compostos, são apenas partes da cadeia carbônica. Os radicais não têm existência livre por um tempo, eles vão nos auxiliar. Seria o primeiro ali, ó, CH3, ele é derivado do metano, só que ele perdeu um hidrogênio. Pensa no metano aqui, ó. Se ele perdesse um hidrogênio, ficaria CH3 com uma valência livre. É o primeiro caso. Ó. Radicais, então, de qualquer maneira, são compostos com uma valência ou mais valências insatisfeitas. Quando tem apenas uma valência insatisfeita, a terminação para os radicais é il. E aí o prefixo mantém o número de carbonos e o final é il. Apenas. Se tivesse mais de uma valência livre, seria ileno, ilideno, ileno, ilidito. Mas, nesse momento, o importante é entender esses primeiros. Na primeira coluna, eu tenho um radical com apenas um carbono, metil, com 2 carbonos, etil. Os dois seguintes têm 3 carbonos, então seria propil e também seria propil. Só que a valência livre está na extremidade, eu chamo de normal propil. E o outro, a valência livre está no meio da cadeia, ele é igual para os dois lados, então eu chamo de isopropil. Metil, etil, propil. Para diferenciar os dois radicais com 3 carbonos, normal propil, a valência livre na extremidade, isopropil no meio. Na segunda coluna, todos eles têm 4 carbonos. E aí eu dei os seguintes nomes. Normal butil, sec-butil para a valência livre no carbono secundário, terc-butil, o último aqui, para a valência livre no carbono terciário, e o penúltimo é o isobutil, tem uma cadeia ramificada, porém tem 4 carbonos na cadeia.
Na última coluna eu tenho um derivado do eteno, um derivado do propeno, um derivado do benzeno, mas com a valência livre direto no núcleo aromático, outro derivado do tolueno, quer dizer, a valência livre está fora do núcleo aromático. A primeira é chamada de etenil ou vinil, outra é chamada de alil, outra é fenil, benzil. Não dá para saber isso de uma vez, por isso a gente usa as tabelinhas aí para ir lembrando. Os primeiros, sim, metil, etil, propil, isopropil, normal butil, sec-butil, etc. Aqui, os derivados do benzeno tem que saber a valência livre direto no núcleo aromático é fenil, que lembra os fenóis. E aqui, quando a valência é fora do núcleo aromático, aí preservou o núcleo aromático, chama-se benzil. Tá? Muito bem. Então o grupo fenil aqui, ó, valência livre direto no núcleo aromático, pode ser representado apenas por traços, pelo círculo central, ou às vezes aparece esse 6H5, você tem que entender que é o grupo fenil. Da mesma maneira, o benzil com a valência livre fora do núcleo aromático aqui, ó, tá? O que está em roxo aqui é o hidrocarboneto, né? E ali fora eu tenho uma valência livre. As cadeias abertas ou cadeias normais ou cadeias ramificadas também seguem a regra da IUPAC e utilizando aí então os radicais. Quais são as regras? Eu preciso verificar quais os tipos de ramificações e os nomes das ramificações devem ser escritos em ordem alfabética. Tem vários passos aqui para numerar as cadeias. Primeiro, verificar quem é a cadeia principal. É aquela que contém a função, é aquela que tem o maior número de carbonos, é aquela que tem o maior número de insaturações, é aquela que tem o maior número de radicais, caso vá ocorrendo empate em alguma dessas coisas. Segundo passo é numerar os carbonos, de tal maneira que os menores números sejam para as funções presentes, depois para as insaturações, finalmente para as ramificações, ou então se tiver algum halogênio ligado a ela. E o terceiro passo é nomeação. O número mais as ramificações, se precisar, se eu tenho várias ramificações, para 2 radicais de metil, eu vou por dimetil, para 3 trimetil, para 4 tetrametil. Então eu preciso dizer quantas vezes aparece determinada característica a ser identificada na minha nomenclatura. Também vale para as insaturações. Se tiver só uma dupla, é em. Se tiver 2, dien. Se tiver 3, trien, e assim por diante. Além de localizar o grupo funcional. Se a cadeia for cíclica, colocar o prenome ciclo. Nas cadeias fechadas, mistas ou alifáticas, as regras são as mesmas. Apenas se acrescenta o prefixo ciclo no início da cadeia. Aqui tem alguns compostos para serem dados os nomes. Como é que ficariam os nomes aí, que é a tarefa que foi passada para vocês. Veja, primeiro caso, o que eu faço? Tem que contar aí. Contar, o que você tem que perceber? Primeiro, qual é a função? Composto A. Só tem carbono e hidrogênio? Trata-se, então, de um hidrocarboneto, certo? Sendo um hidrocarboneto, eu tenho que contar o número de carbonos presentes nesse composto aí, tá? A contagem não se dá pela cadeia reta, é a maior possível. Vamos lá, começa CH3, CH2, CH, CH2, esse composto tem 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, a maior cadeia, particularmente nesse composto, pode ser a cadeia reta. Essa cadeia reta tem 6 carbonos, prefixo X. Só tem ligações simples, intermediário AN, final para hidrocarboneto O, hexano. Tem um radical metil aqui e um radical metil aqui. E tem um radical etil. O nome desse daqui é metil. O nome desse daqui é etil. Como é que eu dou o nome? Coloco as ramificações pela regra da IUPAC em ordem alfabética. Então coloca primeiro etil, depois os radicais metil tem 2 dimetil. Mas o D não é antes do E? Não. Eu faço a verificação da prioridade a partir da letra do nome do radical. Radical metil, radical etil, é isso que eu vou localizar. Numera a cadeia. A cadeia deverá apresentar os menores números possíveis. Tá? Desta maneira aqui, se eu fizer a numeração assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho para os radicais, para o radical etil, número 4, para os radicais metil, 2, 2 de metil hexano. O outro composto que me interessava B. Olha aí para a estrutura do B. Primeiro, conta o número de carbonos. Veja a estrutura CH, CH3, CH2, CH dupla, CH2. Conta 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 carbonos, pente. Tem uma ligação dupla em final para hidrocarboneto, o penteno. Tem um radical metil aqui, ó. Então, o nome é metilpenteno. Tem que numerar essa cadeia. Agora, a precedência é grupo funcional, insaturação e no final radical. Então, o menor número para insaturação. 1, 2, 3, 4, 5. A insaturação está entre os carbonos 1 e 2, então o menor número para ela é o número 1. É penten 1 eno. Radical metil está no carbono 4. 4 metil, 1 penteno. 4 metil penteno. Tá? Pode ser penten 1 eno. O composto C. Composto C. Tem a fórmula de traços aí no composto C. Né?
CH3, C, OH, CH2, CH2, CH3. Esse composto C aí pode ser representado assim, portanto. Aqui é o nome: 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Tente. Entre os carbonos, só ligações simples. Função: álcool. Pentanol. Numera essa cadeia: 1, 2, 3, 4, 5. Com essa numeração aí da esquerda para a direita, a hidroxila está no carbono 2. Podia chamar pentan 2-ol ou pentanol 2. Ou 2-pentanol. O D tem a seguinte estrutura: também é um álcool. OH, veja o composto D. A fórmula estrutural seria esta. Muito bem. Tem essa fórmula estrutural. Nome: 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, 5 carbonos. Tente. Só ligações simples entre os carbonos. Final para álcool, ol. Ramificações: um radical metil, mais um radical metil. O nome é dimetil, um pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. O radical metil no carbono 2, radical metil no carbono 3. 2, 3, dimetil, pentanol, portanto. Em seguida, tem alguns que fazem o restante, mas tem alguns aí para que se dê os nomes. Aqui eu dou o nome do primeiro aí: etano. Depois vamos lá: o 4, um buteno, o 6, então 8, 2 pentanol. Final do etano. Tem 2 carbonos, só ligações simples, é hidrocarboneto, o resto é hidrogênio. Essa é a fórmula simplificada, estrutural plana ou a fórmula simplificada. É que é um buteno.
tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, uma ligação dupla. Então, CH2, CH, CH2, CH3. Poderia ser assim, né? 1, 2, 3, 4, uma ligação dupla no carbono 1. Isso é a representação do 2-buteno também. Como é que seria 2-pentanona? Tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Trata-se de uma função cetona no carbono 2. Então, C dupla O. O resto são átomos de hidrogênio. Cada carbono tem que ter 4 ligações. 1, 2, 3. Aqui já tem 1, 2, 3, 4. Aqui falta um 2. Tem 1, 2, falta um 2. Aqui falta um 3. Essa estrutura poderia ser representada assim também. 1, 2, 3, 4, 5. O carbono 2 tem uma ligação dupla. Muito bem. Aí tem alguns compostos, né? Pentano, ciclohexano, que você já viu anteriormente. As nomenclaturas e numerações, elas obedecem à maneira de ficarem o mais simples possível. Ciclopropano, certo? Ciclopentano. Aqui, ó, o radical isopropil, ciclohexeno, hexano. Hex para 6 carbonos, só ligações simples. Aqui, 1,3-metil ciclohexano. É uma cadeia fechada, é o principal, com 6 carbonos, só ligações simples. Tá? A nomenclatura foi de tal maneira que os números fossem os menores possíveis. Começa lá no etil, por ordem alfabética apareceu o etil, depois o metil. Primeiro número para o etil, segundo para o metil, 3. Por que eu não numerei no sentido horário? Porque aí os números ficariam maiores, né? 1, 2, 3, 4, 5, iria ficar 1, 5. Da mesma maneira aqui, essa é a melhor nomenclatura para que os números sejam os menores possíveis. Aqui também, ó, eu primeiro numerei de tal forma que a insaturação tivesse os menores números possíveis. Está entre o carbono 1 e 2, por isso é 1 ciclohexeno, depois 3 metil. As cadeias aromáticas eu numero também em função do anel aromático. Para o número de ramificações se acrescenta di, tri, tetra, etc. Tá? As posições número 1, 2 são chamadas de orto. 1, 3, meta e 1, 4 para. Tá? Eu tenho 1, 2, etil, metil, é orto, etil, metil, benzeno. Aqui é 1, 2, etil, metil, benzeno. Aqui eu tenho 1, 4 de etilbenzeno, que pode ser para de etilbenzeno. Posições 1, 2, orto, 1, 3, meta e 1, 4 para. Tá? E vamos ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos, abraços, gratos pela atenção. Faz um pouquinho de tarefa aí, dá uma olhadinha. Abraço.